Todos acreditaram que aquela história havia chegado ao fim. O nome dela foi pronunciado em tom de despedida, envolto em tristeza, mistério e silêncio. Para a cidade, para a família, para o mundo. Ela estava morta. Não havia mais perguntas. Não havia mais buscas. Apenas um vazio aceito como verdade. O que ninguém sabia é que enquanto o tempo seguia adiante, ela respirava. Não em liberdade, não em paz, mas viva. Tudo começou em uma noite comum, daquelas que não parecem carregar nenhum destino especial. Ela saiu sem avisar, sem levar documentos, sem olhar para trás. Nenhuma mala, nenhum bilhete. Apenas o corpo e a decisão que mudaria tudo. Horas depois surgiram rumores. Dias depois, suspeitas. Semanas depois, o veredito informal. Algo terrível havia acontecido. A ausência prolongada foi interpretada como morte. O silêncio virou prova. A falta de rastros virou conclusão. O luto se instalou lentamente. Pessoas choraram alguém que ainda existia. Fotografias foram guardadas. Objetos pessoais foram encaixotados. O nome dela passou a ser dito no passado. E pouco a pouco o mundo seguiu em frente, sem saber que cometia um erro irreversível. Mas por trás dessa morte, havia uma verdade impossível de imaginar. Ela não havia desaparecido por acaso. Ela havia escolhido desaparecer. Não por covardia, não por impulso, mas por necessidade. Enquanto todos acreditavam no fim, ela enfrentava o começo mais difícil de sua vida. Um começo sem identidade, sem proteção, sem garantias. Cada dia era sobrevivência. Cada passo, um risco. Cada noite, um teste silencioso de resistência. E o mais cruel de tudo: ninguém procurava mais. Ela estava viva, mas oficialmente não existia. E essa decisão, tomada no escuro, ainda cobraria um preço alto. Um preço que só seria revelado anos depois, quando a verdade finalmente viesse à tona. Pouco antes de desaparecer, ela já não reconhecia a própria vida. Nada parecia fora do lugar para quem observava de fora. Mas por dentro tudo estava em colapso. Sorrisos eram ensaiados. Respostas automáticas escondiam um medo crescente. Havia algo errado. E só ela sabia. Ela vinha sendo sufocada por uma realidade que não escolheu. Pessoas controlavam seus passos, decisões e até seus silêncios. Cada tentativa de falar era anulada. Cada pedido de ajuda era desacreditado. Com o tempo ela entendeu uma verdade dura. Ninguém a ouviria enquanto estivesse ali. A decisão não foi rápida. Foi construída em noites sem dormir, em pensamentos repetidos, em lágrimas contidas. Desaparecer significava perder tudo. Nome, passado, vínculos. Mas ficar significava algo pior. Desaparecer por dentro. Naquela noite, ela não fugiu em desespero. Ela saiu em silêncio. Sem celular. Sem documentos. Sem deixar rastros. Sabia que qualquer detalhe poderia colocá-la de volta onde não queria estar. O coração acelerava a cada passo, não pelo medo do desconhecido, mas pelo risco de ser encontrada. Cada rua parecia longa demais. Cada som, uma ameaça. Quando o dia amanheceu, ela já não era mais quem costumava ser. Não tinha identidade. Não tinha proteção. Não tinha ninguém. Enquanto isso, do outro lado, a confusão começava. Pessoas perceberam sua ausência. Perguntas surgiram. Buscas superficiais foram feitas. Mas algo estranho aconteceu. O tempo passou. E nada foi encontrado. Sem pistas, a história tomou o rumo mais comum. O pior. O desaparecimento virou tragédia. A tragédia virou morte presumida. E assim, sem que ela soubesse, seu nome começou a ser associado ao fim. Enquanto lutava para sobreviver invisível, o mundo começava a enterrá-la simbolicamente. Ela estava viva. Mas cada dia que passava, isso importava menos para quem ficou. E sem perceber, ela havia cruzado um ponto sem volta. Enquanto ela tentava aprender a existir sem nome, sem passado e sem proteção, o mundo que havia deixado para trás começava a escrever outra versão da história. Uma versão que ela nunca autorizou.
Mas não tinha como impedir. Os primeiros dias foram marcados por incerteza. Pessoas próximas ainda acreditavam que ela voltaria. Talvez estivesse confusa. Talvez tivesse se afastado por pouco tempo. Mas conforme as horas viraram dias, a preocupação se transformou em medo. E o medo, em desespero. A polícia foi acionada. Perguntas começaram a surgir. Amigos foram ouvidos. Vizinhos deram versões vagas. Cada detalhe banal passou a ser tratado como possível pista. Mas não havia sinais de violência. Nenhuma testemunha. Nenhuma câmera. Nenhum rastro concreto. O silêncio virou o principal indício. Sem respostas, a imaginação coletiva assumiu o controle. Teorias se espalharam rápido demais. Sequestro. Crime passional. Algo que deu errado. Cada hipótese tornava a verdade mais distante e mais pesada. Cartazes foram impressos. O rosto dela começou a aparecer em postes, muros e redes sociais. Uma imagem congelada no tempo, acompanhada de frases que imploravam por respostas. Mas as buscas não avançavam. Nenhuma ligação confirmada. Nenhuma pista real. Com o passar das semanas, algo mudou. A esperança começou a se desgastar. O caso deixou de ser urgente. As buscas diminuíram. O interesse esfriou. Outras histórias ocuparam o espaço que antes era dela. Aos poucos, seu nome passou a ser mencionado no passado. Sem corpo, sem despedida, sem explicação. Ela foi dada como morta. Para quem ficou, isso trouxe uma dor estranha. Não o luto completo, mas uma ausência permanente. Uma ferida aberta que nunca cicatrizava. Para o sistema, porém, era mais simples encerrar assim. Arquivar. Silenciar. Seguir em frente. Enquanto isso, do outro lado do anonimato, ela ainda respirava. Trabalhando em lugares onde ninguém fazia perguntas. Dormindo em quartos provisórios. Observando o mundo como quem não pertence a lugar nenhum. Ela soube mais tarde que havia sido considerada morta, e essa informação a atravessou como um golpe silencioso. Porque naquele instante, entendeu algo definitivo. Para sobreviver, teria que continuar invisível, mesmo estando viva. Saber que havia sido dada como morta mudou tudo. Até então, ela acreditava estar apenas distante, invisível por escolha. Mas naquele momento, entendeu que não era mais apenas alguém que tinha desaparecido. Era alguém que o mundo havia encerrado. Não existia mais um lugar para voltar. Essa constatação não trouxe alívio. Trouxe um peso novo. Um tipo de solidão que não se resolve com silêncio. Porque agora, além de fugir do passado, ela precisava sustentar a própria inexistência. Viver se tornou um exercício de cautela constante. Evitava vínculos profundos. Evitava falar demais. Evitava qualquer detalhe que pudesse conectá-la a quem havia sido. Cada nova amizade era construída com omissões. Cada conversa exigia atenção. Um nome errado, uma lembrança solta, um hábito antigo. Qualquer coisa podia desmontar tudo. Ela existia, mas não podia ser plenamente vista. Havia dias em que isso parecia liberdade. Não responder a expectativas, não sustentar versões antigas, não precisar provar nada a ninguém. Mas havia outros dias, silenciosos demais, em que essa liberdade se confundia com apagamento. Quem era ela, afinal, se ninguém a reconhecia? Sem passado oficial, sem registros claros, sem alguém que dissesse, eu te conheço desde antes, a identidade começou a vacilar. Ela percebeu que desaparecer do mundo não significava automaticamente se encontrar. Às vezes, significava apenas ficar suspensa. Dormia mal. Sonhava com rostos antigos. Acordava com a sensação de que estava traindo alguém, mesmo sem saber exatamente quem. A culpa não vinha do que havia feito, mas do que havia deixado para trás sem explicação. Ainda assim, voltar não era opção. Porque voltar significaria reviver tudo aquilo que a fez sumir. Explicar o inexplicável. Sustentar dores que nunca foram ouvidas quando ainda havia presença. Ela entendeu então que estava presa em um intervalo estranho. Não pertencia mais à vida antiga.
mas ainda não tinha construído uma nova por completo, viva, mas apagada do mundo. E nesse espaço instável, começou a surgir uma pergunta que ela evitava desde o início. Até quando é possível sobreviver sem existir plenamente? Com o passar do tempo, o silêncio deixou de ser abrigo e começou a se tornar cobrança. No início, ele a protegia. Era a única forma de manter distância de tudo que havia doído demais. Mas agora, o mesmo silêncio exigia um preço alto. Solidão constante. Ela percebeu que estava sobrevivendo em modo de contenção. Sempre atenta. Sempre alerta. Como alguém que vive com medo de ser descoberta, mesmo sem ter cometido crime algum. A vida não avançava, apenas se mantinha. Os dias se tornaram repetitivos. Trabalhos temporários, relações superficiais, conversas que nunca ultrapassavam a linha do aceitável. Ela não se permitia criar raízes, porque criar raízes significava correr o risco de ser vista de verdade. E ser vista ainda a assustava. Havia momentos em que pensava em contar tudo. Escolhia palavras mentalmente, ensaiava explicações, imaginava reações, mas sempre parava no mesmo ponto. Ninguém estava preparado para ouvir uma história que não tinha vilões claros, nem decisões bonitas. Porque o mundo gosta de respostas simples, e a dela não era. À noite, quando não havia distrações, as perguntas vinham com força. Se perguntava se havia feito a escolha certa. Se desaparecer tinha sido coragem ou apenas exaustão. Se o preço pago, viver como alguém que oficialmente não existia, não era alto demais. Mas então lembrava de quem era antes. Da sensação de estar presa. De desaparecer por dentro, mesmo estando presente. E entendia que o silêncio, por mais pesado que fosse, ainda era menos cruel do que a vida que havia deixado para trás. O problema é que o silêncio não constrói futuro. Ele apenas suspende o presente. Foi nesse ponto que algo começou a mudar. Não de forma dramática. Não com uma grande decisão. Mas com um incômodo persistente. Uma sensação de que continuar escondida não era mais sobrevivência. Era estagnação. Ela percebeu que não queria voltar a ser quem era. Mas também não podia continuar sendo ninguém. E essa percepção trouxe medo. Mas também abriu espaço para algo novo. Pela primeira vez desde que foi dada como morta, ela começou a considerar uma ideia impensável até então. Talvez existir plenamente fosse o próximo passo. Mesmo que isso significasse enfrentar tudo o que havia tentado deixar para trás. A ideia de continuar invisível começou a pesar mais do que o medo de ser vista. Não foi uma virada repentina, nem uma decisão clara. Foi um cansaço diferente. Um tipo de exaustão que nasce quando a sobrevivência deixa de ser suficiente. Ela percebeu isso em detalhes pequenos. No desconforto de inventar histórias rasas. No cuidado excessivo ao evitar perguntas simples. No medo constante de criar qualquer laço que exigisse verdade. Viver assim exigia energia demais. Aos poucos, entendeu que havia trocado uma prisão por outra. Antes, era a vida que não escolheu. Agora era o anonimato absoluto. Ambas protegiam, e ambas sufocavam. Ela começou a se perguntar quem estava se tornando. Não a mulher que foi antes de desaparecer, mas a pessoa que existia agora. E a resposta ainda era vaga demais. Porque sem passado assumido, o presente parecia sempre provisório. Foi nesse período que algo inesperado aconteceu. Ela conheceu alguém que não queria saber de onde ela vinha. Não fazia perguntas invasivas. Não tentava decifrá-la. Apenas aceitava sua presença como ela era naquele momento. Sem curiosidade excessiva, sem pressão. Aquilo a desarmou. Pela primeira vez em muito tempo, ela se permitiu baixar a guarda. Não contou sua história. Mas também não precisou mentir. E essa diferença foi enorme. Existir sem se explicar trouxe uma sensação nova. Frágil, mas real. Essa relação não resolveu seus conflitos. Não apagou o medo. Mas plantou uma dúvida importante. Talvez o mundo não fosse tão hostil quanto ela imaginava. Talvez nem todos quisessem respostas. Talvez alguns só quisessem presença. Ainda assim, a pergunta central permanecia.
Até quando ela poderia viver sem assumir quem era? Ela sabia que não poderia sustentar aquela vida indefinidamente. O tempo cobra, sempre cobra, e quanto mais ela adiava esse confronto, maior ele se tornava dentro de si. Havia duas opções claras, mesmo que difíceis: continuar se escondendo até desaparecer por completo, ou aceitar que viver de verdade exigiria enfrentar o passado. Nenhuma das duas era confortável, mas pela primeira vez, ela começou a suspeitar que enfrentar talvez doesse menos do que fugir eternamente. E essa suspeita, pequena e silenciosa, foi suficiente para mudar tudo. Ela acreditava que o passado ficaria quieto se fosse ignorado por tempo suficiente. Mas algumas histórias não aceitam ser esquecidas. Elas aguardam e voltam quando encontram a menor brecha. Tudo começou com algo simples: um nome ouvido por acaso, um comentário solto, uma notícia distante que fez o estômago revirar. Não era sobre ela diretamente, mas era próximo o bastante para despertar um medo antigo: o de ser reconhecida. Naquela noite, o sono não veio. Pensamentos giravam em círculos. E pela primeira vez em anos, ela se permitiu imaginar o que teria acontecido se tivesse sido encontrada naquela época. Se tivesse sido obrigada a voltar para uma vida que já não a comportava. Percebeu então algo importante. Ela não tinha mais medo de ser encontrada como antes. O medo agora era outro. Era o de ser forçada a explicar sua escolha para pessoas que nunca tentaram entender seu silêncio. Ela sabia que, se seu nome surgisse novamente, a narrativa não seria gentil. Histórias seriam simplificadas, julgamentos rápidos, verdades cortadas pela metade, e isso a assustava mais do que o anonimato. Ao mesmo tempo, esconder-se começou a parecer uma forma de concordar com versões falsas sobre si mesma. Permanecer invisível significava permitir que outros continuassem contando sua história por ela. Essa percepção trouxe raiva, não explosiva, mas firme, uma raiva lúcida. Pela primeira vez, ela sentiu que tinha o direito de ser ouvida, não como vítima perfeita, nem como vilã conveniente, mas como alguém que fez o que pôde para sobreviver. Ela começou a ensaiar mentalmente o que diria se tivesse a chance. Não discursos longos, não justificativas detalhadas, apenas a verdade essencial. Ela não morreu, mas quase desapareceu por dentro. Esses pensamentos não trouxeram alívio imediato. Trouxeram conflito. Porque falar significava abrir feridas. Mas calar significava continuar vivendo pela metade. Em meio a esse dilema, ela entendeu algo decisivo. O passado só tinha poder porque ainda não havia sido encarado. Enquanto fosse evitado, continuaria a persegui-la. Não se tratava mais de voltar ou não voltar. Tratava-se de assumir. Assumir que sobreviveu. Assumir que mudou. Assumir que sua ausência teve um motivo. E pela primeira vez ela começou a se preparar não para fugir, mas para ser vista. Ela adiou esse momento o máximo que pôde, não por covardia, mas porque sabia que algumas verdades mudam tudo ao serem ditas em voz alta. Enquanto permaneciam apenas dentro dela, ainda podiam ser controladas, mas uma vez ditas, ganhariam vida própria. O primeiro passo não foi público, não foi dramático, foi silencioso. E talvez por isso tão difícil. Ela escolheu uma pessoa. Apenas uma. Alguém que não exigia explicações imediatas, nem respostas perfeitas. Alguém que sabia ouvir sem tentar consertar. Esse detalhe fez toda a diferença. Quando começou a falar, percebeu que as palavras não saíam organizadas. Vieram fragmentadas, em pausas longas, em frases interrompidas pelo peso do que estava sendo revelado. Não havia roteiro. Apenas verdade crua. Ela contou que foi dada como morta, que houve buscas, que houve luto, e que, enquanto todos acreditavam no fim, ela continuava viva. Não falou para chocar, falou para existir. A reação do outro lado não foi como ela imaginava. Não houve choque exagerado, nem reprovação imediata. Houve silêncio. Um silêncio respeitoso. Do tipo que não tenta preencher o vazio com julgamentos rápidos,
Aquilo a desarmou. Ela percebeu que seu maior medo não era ser rejeitada, era não ser compreendida. E naquele momento, sentiu algo raro. Estava sendo vista como realmente era, não como a história dizia que ela deveria ser. Contar a verdade não apagou os anos de silêncio. Não desfez a dor de quem ficou. Mas trouxe algo que ela não sentia. Desde antes de desaparecer, coerência. Pela primeira vez, o que ela sentia por dentro não entrava em conflito com o que dizia ao mundo. Ainda assim, ela sabia. Aquele era apenas o começo. Uma verdade dita a uma pessoa não mudava a narrativa pública, mas mudava algo mais importante. Mudava sua relação consigo mesma. Ela já não precisava se esconder para sobreviver. Agora precisava aprender a sustentar a própria história. E isso exigiria coragem de um tipo diferente. Não a coragem de sumir, mas a coragem de permanecer. Depois que a verdade foi dita pela primeira vez, algo mudou de forma irreversível. Não no mundo externo ainda, mas dentro dela. O silêncio já não era mais refúgio. Era escolha consciente. E escolhas, cedo ou tarde, cobram posicionamento. Ela sabia que aquela revelação não permaneceria isolada para sempre. Verdades raramente ficam confinadas. Elas se espalham, mesmo quando não são anunciadas. E com isso, surgem consequências. As primeiras vieram de maneira sutil. Olhares diferentes. Perguntas indiretas. Pequenas mudanças no comportamento das pessoas ao redor. Nada explícito, mas o suficiente para indicar que algo havia mudado. Ela sentiu medo outra vez. Não o medo antigo de desaparecer, mas o medo de ser interpretada de forma errada. De ser reduzida a manchetes simplificadas. De ver sua história transformada em espetáculo. E esse medo não era infundado. Quando mais pessoas começaram a saber que ela estava viva, as reações foram previsíveis e dolorosas. Alguns não acreditaram. Outros reagiram com indignação. Houve quem dissesse que ela havia sido cruel, que deveria ter voltado antes, que não tinha o direito de sumir daquela forma. Ela ouviu tudo em silêncio. Não porque concordasse, mas porque entendeu algo essencial. Nem todos estão prontos para ouvir histórias que desafiam versões confortáveis da realidade. Para muitos era mais fácil acreditar que ela tinha morrido do que aceitar que alguém escolheu desaparecer para sobreviver. Mas, em meio às críticas, algo inesperado aconteceu. Algumas pessoas compreenderam. Outras reconheceram sinais que haviam ignorado no passado. Algumas admitiram em silêncio que nunca perguntaram se ela estava bem. Esses momentos não apagaram a dor, mas deram sentido a ela. Ela percebeu que contar a verdade não era sobre agradar ou convencer. Era sobre assumir a própria narrativa, mesmo sabendo que nem todos aceitariam. Pela primeira vez, ela não recuou. Não se explicou além do necessário. Não tentou se defender. Ela apenas permaneceu. E permanecer, naquele momento, foi o ato mais corajoso de toda a sua história. Com o tempo, o barulho diminuiu. As reações mais intensas ficaram para trás. As perguntas urgentes perderam força, e o que restou foi algo mais silencioso e mais verdadeiro. A realidade de seguir vivendo depois de tudo. Ela não voltou a ser quem era antes, e nunca tentou. Entendeu que aquela versão antiga havia sido construída para sobreviver em um lugar que já não a comportava. Voltar seria negar tudo o que havia aprendido no silêncio. Agora sua presença era diferente, mais firme, menos disponível para expectativas alheias. Ela já não precisava desaparecer para se proteger, nem se explicar para existir. Aprendeu que limites não são muros, são formas de cuidado. Algumas pessoas continuaram distantes. Outras se aproximaram com mais respeito do que nunca. Houve relações que não resistiram à verdade. E isso doeu. Mas doeu menos do que continuar vivendo uma vida que não era sua. Ela entendeu algo essencial. Não é possível viver plenamente tentando caber onde já se machucou. E que desaparecer naquele momento da vida não foi um erro. Foi um intervalo necessário. Um espaço para não se perder completamente. Ser dada como morta enquanto ainda estava viva foi uma experiência brutal.
mas também foi o que a obrigou a escolher a si mesma pela primeira vez, a olhar para dentro, a reconstruir identidade, desejos e limites. Hoje, quando alguém pergunta onde ela esteve, a resposta não vem em detalhes. Vem em tranquilidade. Ela esteve se salvando. Ela não romantiza o desaparecimento. Não deseja que outros precisem sumir para sobreviver. Mas sabe que algumas pessoas só conseguem se reencontrar quando se afastam do barulho que as consome. Ela está viva. Não apenas biologicamente, mas inteira. E essa talvez seja a maior reviravolta de todas. Ser encontrada não significou voltar ao passado. Significou finalmente seguir em frente. Ela foi dada como morta, mas, na verdade, estava lutando para continuar viva por dentro. Esta história não fala apenas sobre desaparecer. Fala sobre sobreviver quando ficar dói mais do que ir embora. Sobre pessoas que somem não por fraqueza, mas porque ninguém percebeu que elas já estavam se perdendo em silêncio. Talvez você conheça alguém que desapareceu. Ou talvez, em algum momento, você mesmo já tenha desejado sumir por um tempo. Não para deixar o mundo, mas para se reencontrar. Se essa história tocou você de alguma forma, não guarde isso só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando histórias reais, profundas e humanas como esta. Curta o vídeo. Isso ajuda o algoritmo a levar essa história a mais pessoas que precisam dela. E se quiser, deixe nos comentários apenas uma palavra: sobrevivência. Às vezes é tudo o que alguém precisa ler para continuar. Nos vemos no próximo vídeo.